Olá, estamos com mais um episódio do Totalks, um programa onde a gente fala sobre diversos assuntos, gastronomia, bem-estar, saúde, diversas coisas, comportamento, e é um programa patrocinado pelo Shopping Total. E hoje, no episódio, estamos conversando com um lojista do Shopping Total, que é o Leonardo Dornelles, empresário há já mais de 17 anos do ramo de gastronomia e alimentação. E atualmente ele é presidente da Abrazel. Bem-vindo, Leonardo Dornelles, muito bom te ter aqui com a gente. Obrigado, Silvia. Estou muito feliz em estar aqui. Sou lojista do shopping desde 2012 e muito antes de ser lojista do shopping, eu e minha esposa, nós morávamos em São Leopoldo e nós víamos todo sábado, ou quase todo sábado, passear em Porto Alegre e nós víamos no Total. E a gente sempre quis ter restaurante aqui, porque nós já tínhamos outros restaurantes fora e a gente vinha passear aqui. Acabamos tendo a nossa primeira operação em 2012 aqui, 2013 a segunda operação, e estamos até hoje no shopping, felizes, satisfeitos com a parceria, e não imaginava lá em 2009, 2010, quando eu vinha passear aqui no shopping, que além de lojista, eu ia estar aqui conversando contigo sobre tendências de varejo e alimentação e tudo mais. Feliz, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Que legal, Leonardo. A gente sempre teve uma afinidade boa, né, e conversar sobre diversos assuntos, assim. Mas uma pergunta que, contando essa tua história, que eu não sabia que tu era de São Leopoldo, nem que tu tinha outra operação lá, né, e te pergunto, assim, quando vocês vinham para cá, tu e a Mel, em 2009, né, 2010, antes de ter o de vocês, no Total, tu vinha na praça de alimentação e sentia falta de alguma gastronomia mais específica? Sushi. Não tinha sushi naquela época. Já tinha comida chinesa, que era a nossa especialidade, onde era o nosso primeiro restaurante que a gente tinha desde 2008, era um restaurante de comida chinesa. Já tínhamos aqui uma operação de comida chinesa, que era então Oriental Express, que a gente acabou adquirindo em 2012, mas nós sentimos falta de comida japonesa. Tivemos o boom da culinária japonesa em Porto Alegre, ali 2010, 2011, 2012, que abriu muitos e muitos restaurantes, e aqui no Shopping Total não tinha, até que conversando aqui com a administração do shopping, não tinha nenhuma loja, nenhum restaurante, nenhum ponto vago, e o shopping criou um espacinho e disse: "Olha, Leonardo, eu não tenho nenhuma loja para te oferecer, mas eu tenho esse cantinho aqui que tu pode levantar a parede, faz um projeto e tal, e a gente autoriza a colocar um restaurante japonês", que foi o que aconteceu. E que é mais do que um cantinho, né, a temaqueria, um baita de um lugar, ficou super bonito e agora vocês reformaram, né, o temaki. Né, e deu tão certo de puxar a praça um pouquinho mais para esse outro lado, que depois teve mais um vizinho, que é o Balanceado, que também se inventou um espaço para alimentação que não era. Então deu muito certo, ficamos e estamos felizes justamente, como a gente serve à la carte e entrega na mesa, esse lado da praça é um pouquinho mais tranquilo, então para nós foi muito vantajoso, vir para esse canto da praça e aumentar a praça para esse lado. Sim, e realmente, né, ficou, ao lado do Game Station, então é um lugar bastante atrativo e a gente vê, né, e percebe que muitas vezes os pais levam os filhos ali para o Game Station e ficam na mesa bem na frente do espaço de vocês também, né. E o restaurante oriental também, recentemente, vocês reformaram, né. Tava precisando de uma modernizada, o restaurante existe aqui no shopping desde a abertura, Sim. né, então ele já tinha passado por uma revitalização em 2010, antes de eu Fui adquirir. eu que fiz o repasse para vocês ou não? Eu não me lembro, porque eu Eu acho tive 2 episódios no total, né, eu saí em 2012 quando vocês entraram, foi você no final. foi entre setembro a negociação, eu assumi em novembro de 2012. Então acho que eu comecei a negociação e deixei para outros depois que eu É, saí. Não, foi porque eu saí em dezembro né, de 2012. foi contigo mesmo, aí Foi comigo. depois foi com o Laércio, a segunda É, operação aí já foi com o Laércio. sim. Que legal. Tá, e agora vamos fazer mais uma então, quem sabe? Não, Aí, né, 2026, não dá agora com a Brasel, não tem mais tempo, não consigo mais. a gente arranja mel, vem para cá. Fala para nós um pouquinho da Brasel, então, o que que é a Brasel e como é que tu foi parar na ser presidente da Brasel do Rio Grande do Sul, né? Então, nós tínhamos restaurante desde 2008, e tanto eu quanto a Melícia, nós trabalhávamos em banco. Então a gente tinha um restaurante em 2008, 2009 compramos o segundo, 2010 compramos o terceiro. Isso trabalhando em banco. E aí quando nasceu nosso primeiro filho, em 2012, a gente decidiu sair dos bancos, né. Só que tem 2 coisas que eu sinto muita saudade da época de banco: o ticket alimentação e o plano de saúde.
né? E aí quando a gente saiu, eu precisava, pô, preciso contratar um plano de saúde. E aí conversando com os meninos do Tirol, que tinha operação aqui no shopping, eu disse, poxa, Leonardo, tá cotando aqui um plano de saúde? Dá uma olhada na Brasel, que eles têm um convênio que é negociado para todos os restaurantes que tem desconto. E o desconto é tão bom que vai pagar a mensalidade da Brasel e vai sobrar. E aí, de fato, em 2012, quando a gente, na mesma época que a gente comprou o tempero oriental aqui no shopping, que foi quando, justamente no mesmo mês que eu saí do banco, a gente acabou se associando à Brasel para contratar na época um plano de saúde para nós. E aí depois, vendo que a Brasel é muito mais do que isso, não é só um desconto num plano de saúde, né? Aí tinha desconto de cartão de crédito, desconto de voucher, uma série de outras vantagens que eu não imaginava, que sabia, nem sabia que existiam. A Brasel é a Associação Brasileira de Bares e E Restaurantes. isso aí, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Mas por que a Brasel? Uhum. Perguntei esses dias, mas por que a Brasel se é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes? Porque ela tinha um outro nome quando ela foi fundada, ela já tem mais de 40 anos, né? Ela tinha outra representação de alimentação fora do lar. E aí, quando eles resolveram mudar para bares e restaurantes, o nome Brasel já era consolidado em nível nacional. Porque a Brasel está nos 26 estados do Distrito Federal, ela está no Brasil todo. Nós somos mais de 22 mil restaurantes associados na Brasel. Nossa, é muito, né? É muita gente. Então, e aqui no Rio Grande do Sul somos 800 restaurantes associados, né? Então isso No Rio Grande do Sul. no Rio Grande do Sul. E no nosso planejamento estratégico, até o final do ano, a gente vai ter 1.150 restaurantes, pelo menos. Ótimo, é um desafio, né? Porque é importante fazer parte, né, de uma associação, até isso que tu fala, por questões de benefícios, não só os benefícios mais, burocráticos ou coisas assim, mas também para poder ampliar o relacionamento, para trabalhar com pesquisas, né, nesse aspecto também, junto também com o turismo. Então, a Brasel não é só desconto. Hoje, se eu sentar com um dono de restaurante 10 minutos, ele vai se associar à Brasel. Por quê? Porque em 80, 90% dos casos ele está perdendo dinheiro não sendo associado da Brasel, pelos convênios que a gente tem. Mas só que não é só isso, é muito mais. A gente acredita muito no associativismo, né? Então, uma das maiores dores do dono de restaurante é que ele não tem com quem conversar, né? Às vezes, assim, porque os amigos próximos que tu tem, às vezes é médico, é advogado, é, enfim, profissional de algum outro setor, é vendedor, e ele não consegue entender a dor que tu tá tendo, porque hoje não foi 2 funcionários teus trabalhar, 2 auxiliares de cozinha faltaram, ou tu tem uma vaga em aberto e as pessoas não conseguem acreditar que tu não consegue contratar. "Ah, tá pagando pouco", não necessariamente. Às vezes, o setor de alimentação ele tem uma coisa muito importante, que ele é o maior empregador de primeiro emprego, né, a gente não exige em muitas das opções, experiência, a gente treina, a gente ensina, só que também tem a parte ruim, porque os horários dos restaurantes não são os melhores, né. Você tem que trabalhar de noite, porque tu quer sair para jantar, então tem que ter alguém lá para te atender, tem que ter alguém para fazer a tua comida, trabalhar final de semana, né. Então, as pessoas às vezes não gostam disso, então necessariamente não é porque paga mal, é também porque os horários muitas vezes não são os melhores, ou também porque trabalhar numa cozinha é estressante, né. É um ambiente que às vezes é um pouco quente, tem o fogão, e enfim, tem N questões aí que a gente, trabalha, eh, que às vezes dificultam para o pessoal ir trabalhar. E aí, quando acontece de alguém faltar, alguém, com quem que tu vai falar? Qual é a dica que tu tem que ter? Tu não consegue conversar com outras pessoas que não sejam empresários com a mesma dor que tu, e nós na Brasel, por exemplo, nós temos um grupo com centenas e centenas de associados, que qualquer situação que acontece, tu compartilha ali e vem várias dicas, várias indicações, Sim. né, de solução de como tu pode resolver aquilo. Claro, e também, muita questão da capacitação, né, que eu acho que isso é super importante de criar, o treinamento realmente, né, tanto para a parte de quem está na cozinha, quanto quem está no salão fazendo atendimento de postura, uma série de coisas, né, isso é super importante, porque quem vai num restaurante, quer ser bem atendido, né, quer ter a gentileza, quer comer bem, ninguém claro que tem muita coisa do comer rápido também, então acho que essas coisas são levadas em consideração, São se ti negócios diferentes, né, tem o negócio de é, conveniência, né, no shopping aqui a gente tem muito disso, de a pessoa vem passear, vem comprar um calçado, vem comprar uma roupa, aproveita
para fazer a sua refeição, ou de tarde fazer um lanche, alguma coisa, né, que é a conveniência, e tem também o restaurante de experiência, né. E em que ambos as alternativas, tu precisa realmente ter qualificação e na Brasel a gente tem muito disso, né. Nós temos a missão representar e fortalecer o setor. Então a gente representa em vários ambientes, seja negociações, questões com o governo federal, estadual, municipal, mas também a questão de fortalecer, que são esses treinamentos, palestras que a gente faz. Agora, dia 29 de julho, a gente vai trazer aqui o que para mim é o melhor influencer de delivery, né, que é o Rafael Silva. É o cara que mais entende de teleentrega, na minha opinião, no Brasil, porque ele não fala só de iFood, ele fala de 99, fala de Rappi, fala de todos os marketplaces e fala também de tu vender no teu canal próprio, e nós estamos trazendo ele de Belo Horizonte para palestrar, e inclusive a palestra vai acontecer aqui no Projeto Pescar, Legal. que fica aqui dentro do Shopping Total. A gente fez uma parceria legal ali com eles, e vamos fazer ali, e vamos trazer ali cerca de 100 donos de restaurantes para ouvir um pouquinho mais, para melhorar a experiência do cliente final, porque vamos lá, o nosso objetivo é que o nosso consumidor tenha uma boa experiência. E o Rafael vai falar bastante disso, de entrega rápida, de embalagem, porque não é só comida boa, né. Delivery, que é o caso, é serviço. Tem que entregar rápido, não dá para atrasar. Se a Silva quer almoçar e tem um intervalo do meio-dia a 1h, não adianta eu me atra se tu te programou para almoçar naquele horário, não adianta eu prometer uma teleentrega em meia hora, levar 50 minutos, porque tu vai perder 20 minutos do teu almoço, tu vai ficar furiosa comigo e não pede mais de mim. Léo, isso que você tá falando, assim, né, porque o delivery, por exemplo, tá, quando tu vai num restaurante, vamos lá, tu vai num restaurante que é de noite, um pouco mais, né, glamouroso, um pouco mais arrumado, que a gente fala da experiência e tudo mais. Quando tu tá na praça de alimentação, também tu tem que ter a experiência, porque o que que é experiência, na verdade? É tu ser bem atendido, dentro do teu tempo, dentro com uma educação, com a comida boa, isso é experiência, tu não precisa ter um uau, né, aquela coisa, mágica, para tu ter uma experiência, né. E quando tu fala em delivery, uma coisa até que eu ia tocar nesse assunto, que eu levo muito em consideração, Hum. é a embalagem. Como chega o teu produto na tua casa. Então tem algumas embalagens, por exemplo, é um desafio para quem tem restaurante, fazer chegar uma batata frita, por exemplo, sem que fique mole. Uma polenta frita, que é bom demais, sem que chegue mole por conta de uma embalagem mal resolvida, né. Hum. Então isso tudo é muito importante para o cliente. E também dentro dessa cadeia, o entregador, o motoboy que vai levar a tua comida. E te falo mais, assim, tem uma pizzaria que às vezes a gente pede, a pizza, e conforme é o entregador, ela não chega legal. E a gente já falou, né, pro dono da pizzaria tal, e daí ele já nos diz quando a gente pede: "Ó, fica tranquilo que vai o entregador tal". Então é sempre o mesmo senhor que nos entrega, porque ela chega intacta. Então tudo isso é um desafio muito grande, né, para o restaurante. E na alimentação, nessa questão de experiência, a gente tem uma coisa, eu converso muito com a minha esposa, que também é do ramo, né, ela tem 2 restaurantes aí de delivery, eh, que a gente pede de algumas pizzarias, a gente tem 2 ou 3 favoritas, e tá maravilhosa a pizza hoje, tá maravilhosa semana que vem, toda semana a gente pede pizza, mas às vezes acontece de não vir 100%, às vezes não é nem a pizza, às vezes é a gente que tá diferente, a gente que tá num momento Exato. diferente. Então tu pode ter um ótimo serviço, mas o teu cliente não tá naquele com a mesma fome que ele estava antes, porque a fome é um baita de um tempero, né, melhora muito a qualidade. Então, A fome e o humor, né. a fome é um horror. E isso interfere bastante na percepção, assim, nós temos a gente é muito fã de uma marca de pizza que foi eleita várias vezes a melhor de Pode Porto dizer Alegre, qual é se tu quiser, não tem problema, que é bom até como dica, eu já vou anotar. Montecchio Pizzaria, né. Como? Montecchio, Não conheço, é daqui de Porto daqui Alegre? de Porto Alegre, lá na Vicente Montecchio. Montecchio, do Rodrigo, chefe Rodrigo, pizzas Ah, já vou prospectar aqui para o Total, hein. ó. Ó, ô Rodrigo, vem. Ele tem uma pizza espetacular, trabalha só com delivery, a pizza dele é muito boa, mas já aconteceu da gente, assim, nossa, apaixonado, vontade de pedir no dia seguinte uma outra pizza, e às vezes não vai vir, não tem como ele fazer 10 pizzas espetaculares, 10 pedidos seguidos, vai acontecer de uma pizza demorar um pouquinho mais para chegar, já vem na temperatura um pouquinho mais baixo, ou eu não tô com a fome que eu estava semana passada, então isso impacta muito a experiência, né. É, e também, a matéria-prima, né, muitas vezes compra o queijo que não veio com a mesma
qualidade que isso acontece. Eu falo isso porque o cara da pizzaria essa nos falou: "Bah, desculpa, veio uma leva de queijo que a gente já tirou fora de circulação aqui". Não, às vezes até a própria questão da fermentação da massa, isso acontece também. Estava conversando com outros amigos meus que também tem pizzaria que fazem muita entrega, e eles disseram: "Ó, aconteceu hoje, não tá bem cozida a pizza". Mandei porque eu já tinha, sei lá, acho que uns 30, 40 pedidos, eu sei exatamente qual é o ponto que vem a pizza dele. Disse: "Ah, não, aconteceu alguma coisa na fermentação que foi diferente". Então pode acontecer. Eu faço tudo igual, mas às vezes o resultado, num volume de muitas entregas, pode acontecer de ter alguma pequena variação. Isso acontece. Voltando para a questão da empregabilidade, né, que tu colocasse que o primeiro, a alimentação é o que emprega muito mais o O primeiro primeiro emprego emprego. das pessoas é um dos Que setores. idade é isso mais ou menos? 16, 17, 18 anos. Então os primeiros, quando o pessoal vai procurar o primeiro emprego, o campeão de contratação no Brasil, isso é dados estatísticos, é o setor de alimentação. O supermercado contrata bastante, mas em termos percentuais, restaurantes são o grande campeão nacional de empregabilidade do primeiro emprego. Inclusive, a Brasel está iniciando um movimento nacional, né, que é um plano de restauração que a gente tem, que a gente quer a desoneração da folha, em especial para o primeiro salário mínimo das pessoas. É um projeto que a Brasel está trabalhando. Eu tenho como meta visitar pelo menos 8 deputados nos próximos 2 meses, né, para vender essa ideia, porque nós temos um estudo, a Brasel contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer o maior estudo do ramo de alimentação do Brasil, já feito no Brasil. É um caminhão de coisa, é um calhamaço de coisa, são 150 páginas com dados, com informações, no qual a gente comprova que se desonerar o primeiro salário mínimo no ramo da alimentação, que é um dos setores que, além de ser o primeiro empregador, é um dos que tem mais informalidade. Nós temos, na média Brasil, 41% dos trabalhadores trabalhando na informalidade. Sem ser CLT, eles entra nem PJ nem nada, ele É o faz cunhado que tu contrata para claro. trabalhar contigo num delivery, enfim, na tua cozinha para começar a vender pastel pelo iFood. Então nós temos um número que é 41% dos trabalhadores do ramo da alimentação no Brasil estão informais, e a gente acredita que a formalização, isso não é nem a Brasel dizendo, é a Fundação Getúlio Vargas, isso vai trazer ganhos para a economia. Porque nós temos um número também levantado pela Getúlio Vargas, que a cada R$ 1.000 gastos em salários formais gera R$ 3.650 na economia como um todo. Então, nós temos esse projeto, vamos apresentar para os deputados e senadores para que a gente possa, em 2026, ter essa desoneração. É por um período de 5 anos, para que a gente possa isso, é um piloto, é um projeto piloto, outras entidades do comércio e varejo concordaram em iniciar esse projeto pelo ramo da alimentação, para que a gente possa comprovar para o governo que ele vai arrecadar mais no médio prazo, tendo essa desoneração da folha, que é o principal custo, acho, que a gente tem hoje na questão tributária. Uhum. Então é um projeto legal que a Brasel está trabalhando. Que legal, e até para dar uma e também vai ao encontro de valorizar o primeiro emprego, né, de valorizar as pessoas de poderem estar com uma formalização na sua né, no seu emprego, então Com certeza. aumenta a autoestima, obviamente, de quem está na linha de trás, né. E formalizando. E também tem estudos que mostram que formalizado ele ganha cerca de 30, 40% mais do que trabalhando na informalidade. Então, essa é a ideia, esse é o projeto que nós temos, estratégico maior da Brasel hoje em 2025. É bem interessante mesmo e importante, né. Na questão de segmentos, assim, de gastronomia, qual é o que está na linha de frente, assim, que vai anda mais sozinho, vai? Vamos lá. Na verdade, esse nosso mundo hoje, cada vez mais multi-informações, multipolar e tudo mais, o que nós estamos vendo que são vários nichos diferentes crescendo. Por exemplo, agora, recentemente, a Zero Hora fez uma reportagem bem bacana, conversou com a gente sobre esse bastantão que está acontecendo, que é um momento, é uma tendência da região metropolitana de Porto Alegre, a gente não vê isso em outros estados, que são grandes restaurantes que servem pizza, hambúrguer, sushi, tudo num ambiente só, né, que são grandes operações que servem 300, 400, 500, 600 refeições numa noite, e que estão tendo muito sucesso. Que em Porto Alegre nós temos vários, tem na Zona Sul, tem na Zona Norte. Então são várias opções que estão explodindo,
e com fila de espera, com bastante gente, atrai um movimento. Essa é uma tendência que a gente tem. E aí perguntar: "Ah, mas o porquê dessa tendência?". Eu acredito que o gaúcho tem muito dessa cultura alemã e italiana, a gente trouxe muita coisa de comer bastante, do bastantão, da mesa farta, então acho que isso influencia muito. Mas no outro aspecto, na outra ponto, no oposto, nós temos também a questão dos, alimentações diferenciadas, seja aquelas com restrição alimentar, seja veganos, que são vários nichos que todos eles, pessoal que está entrando, que está se especializando, conseguindo fazer uma comida gostosa, um produto diferenciado, atendendo esse público, também está conseguindo se destacar. As coisas são muito mutáveis, né, elas vão mudando de é muito cíclico, na verdade, né, tem o modismo, obviamente, tem a necessidade e o desejo do cliente, né, do consumidor nesses aspectos, assim como aconteceu o boom do delivery com a pandemia, né, eu acho que deu uma explosão muito grande nesse período, assim. E se mantém muito forte nisso o delivery ou tu acha que já entrou numa normalidade, assim? Então, muitas pessoas comentaram, assim, muitos donos de restaurante relataram que depois da pandemia, conforme ia caminhando a reabertura, o seu delivery ia perdendo um pouco de relevância, ia voltando para o salão. Então, assim, voltou muito para o salão, muita da demanda que a gente tinha perdido na pandemia, mas o delivery continua crescendo. Né? Não só o iFood, mas venda direta. Agora, neste exato momento, nós estamos passando por uma transição no mercado que está entrando grandes players mundiais, né? Tem a Kita chinesa que está entrando e entrando forte. Se nós temos o iFood aqui que é forte, a Kita é 20 vezes maior lá no mundo todo, então eles vêm forte. 99 já teve aqui, está voltando. A Rappi Rápida. que também está se reestruturando, dando isenções de taxa, então isso vai balançar um pouco o mercado. Mas assim, minha esposa trabalha bastante com delivery e nós estamos crescendo desde a pandemia, a gente não sentiu essa queda, porque é uma comodidade, é uma tendência que veio para ficar. Porque a gente não consegue mais imaginar o jovem hoje fazendo aquilo que talvez se fazia 30, 40 anos atrás, de cozinhar todo dia de noite. Às vezes é muito cômodo, é muito fácil tu pedir uma teleentrega e com os marketplaces tu consegue pesquisar muito rápido uma promoção especial. Às vezes tu nem tá pensando e quando vê o celular te manda ali, ó, tem um cupom de R$ 20 para ti. Então, isso tudo incentiva que tu acabe deixando outras coisas que às vezes tu não mais trabalha, cozinhar e não sei o quê, então tu consegue viver mais a tua vida não perdendo tempo cozinhar. Cozinhar é bom, pode ser um prazer, né, e tem muitas pessoas que gostam e é ótimo, que é a questão da gourmetização e tudo mais, mas o delivery é uma conveniência que veio para ficar e eu acredito que isso só vai crescer. Tanto cresceu que, por exemplo, aqui em shopping, eu sempre defendi muito a loja em shopping e continuo defendendo, o aluguel não é tão barato, mas tu tem um fluxo todos os dias, tu tem uma segurança, tu tem uma conveniência, isso é ótimo. Mas nas minhas próprias 2 lojas que eu tenho aqui no Shopping Total, o delivery ele é um percentual importante do meu faturamento. Então ele complementa, o meu principal é a praça, minha experiência maior é a praça, minha receita maior é a praça, mas o delivery ele Sim. tem uma receita importante ali. Mas para o cliente também é importante saber que existe uma operação física, né, até para credibilidade e tudo mais. Eu vejo porque às vezes a gente olha no iFood ou enfim, e olha e diz: "Tá, mas aonde é esse restaurante? De qual é, né, a proveniência?", enfim. Até porque a alimentação tu coloca para dentro, né, então, como é produzido, como ele é feito, quem são as pessoas que estão ali nesse cuidado todo com aquilo que tu vai te alimentar, né. A tecnologia hoje ela facilitou muito quem quer empreender no ramo da alimentação. Então são vários casos, eu conheço algumas pessoas, até amigas pessoais, irmãs de colega de faculdade, amigão, meu irmão, assim, uma dele montou um açaí em casa, e também com cachorro quente. Hoje ela ganha super bem, trabalhando como autônoma, com uma teleentrega em casa, que é ela e a mãe dela, e um motoboy do bairro. Então a tecnologia permitiu isso, seja via WhatsApp, seja via iFood, que essas pessoas hoje têm uma renda bastante razoável, mais do que talvez tu ganharia trabalhando, mas aí tu empreendendo e fazendo teu negócio. Mas aí entra isso que tu falou, isso é muito importante, a questão da marca, de ter um ponto físico, né. Quantas mil pessoas passam no Shopping Total todo dia?
quantas milhares de pessoas vêm aqui, passam pela praça de alimentação, mesmo que eles não comam na companhia do temaki, eles querem almoçar ali na de Paolo. Tudo bem, mas eles vão passar e vão ver a companhia do temaki. Porque numa sexta-feira ele vai querer comer um sushi. Na Mamma Mia. Mamma mia. A de Paulo ainda não tem, então, Ainda não. Por enquanto. por enquanto. Mas ele vai ver ali o tempero oriental, entendeu? Vai ver outros restaurantes também para variar. Tem o Jeff Grill, né? Então ele vai ver outros restaurantes e ele vai lembrar. E ele vai saber que existe e que no shopping existe um controle de boas práticas, né? A gente tem uma fiscalização, controles muito rígidos sobre higiene. Então isso é importante. Controle da chegada das mercadorias. Isso é importante, porque controlou, tá voltando para dentro, é comida. É. Então, volta e meia a gente vê no jornal aí lugares que não tem não sei quantos quilos de comida mal armazenada indo fora, que no shopping não vai ter isso. Então isso é importante para nós, ter a marca na rua e o delivery acaba complementando a nossa venda de praça de alimentação de frente aqui, né, de salão. Sim. Leonardo, indo para essa questão que a gente estava falando, né, uma tocadinha assim, que é o turismo. Ele agrega bastante na gastronomia de um modo geral, ou ele é mais específico para grandes restaurantes ou restaurantes mais estilosos, enfim, como que tu enxerga isso? Demais. Porto Alegre, ela passou por uma revitalização, primeiro com a Orla ali, que acho que deu um ânimo para nós porto-alegrenses, a extensão da Orla, o Pontal, aí depois o Embarcadero. E aí, por que o turismo e os eventos são importantes? Vou te dar um exemplo da maratona. Estava conversando com donos de restaurante que ficam na área da maratona, né? E eles comentam assim, Leonardo, o foco da minha conversa era Dia dos Namorados, mas na semana anterior teve a maratona. Então eles falando sobre a maratona, eles tiveram 5 dias de aumento de 40% no seu faturamento. As pessoas que estavam envolvidas nos restaurantes no trajeto, pontualmente, da maratona. Poxa, 5 dias de 40%, Nossa, tu tem 2 dias a mais no teu mês, 2 dias a mais na tua semana de faturamento. Isso impacta demais. Para alguns restaurantes chega a bater o Dia dos Namorados, porque quais são as maiores datas do ramo da alimentação dos restaurantes? Dia das Mães, Dia dos Namorados. Mas a maratona de Porto Alegre, para pelo menos uns 80 restaurantes de Porto Alegre, a maratona foi mais importante que o Dia dos Namorados. tu vê, né, interessante, até porque quando a gente fala, maratona, tu não imagina que as pessoas vão comer, né, elas vão ficar mais com esse foco, mas vem família, né, e Exato. mexe com todo uma escala, né. Até o pessoal vem antes, porque o pessoal vai buscar o kit da É. maratona, aí se hospeda, já aproveita, faz um turismo em Porto Alegre. Então tem tudo isso, acaba impactando esses eventos no ramo da alimentação. É assim, impactou realmente nos restaurantes da Orla? Sim. Mas também impactou aqui no Total, impactou no Iguatemi, menos, não uns 40%, mas Sim, traz gente para cá, claro. né. Então isso, o turismo, seja de eventos, seja corporativo ou para passear mesmo, impacta bastante. Até porque E Porto Alegre não, desculpa, só não tinha muitos atrativos. O cara vinha para Gramado, que é uma das cidades mais visitadas do Brasil, e ia direto, aeroporto, Gramado. E hoje a gente já tem observado que eventualmente ele fica 1, 2 dias na cidade, em Porto Alegre, porque agora tem o que ver. Tem a orla, tem tudo mais. Então esse 1, 2 dias que ele fica em Porto Alegre acaba impactando. É dinheiro novo que está entrando na nossa economia, que está entrando no hotel, que está entrando no restaurante. é super importante isso, e a Brasel se envolve e provoca bastante isso, a questão de turismo, porque tem outras entidades, né, Uhum. o próprio Convention Visitor Bureau e agora também, né, a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo também está acelerando bastante essas questões. De que forma a Brasel, provoca isso e estimula esse turismo? Então, assim, a gente primeiro participa do Comitê de Desenvolvimento Econômico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo, então a gente participa ativamente. Inclusive, tem um comitê de entidades que a gente está trabalhando fechando alguns grupos de trabalho. Então, a Brasel vai entrar no grupo de trabalho do centro de eventos, que é uma demanda que a gente tem. A gente tem alguns centros de eventos, seja Fiergs, seja Unicinos, tem algumas coisas, mas a gente tem que ter um outro centro de eventos maior para poder trazer eventos maiores e trazer mais gente. Então, a Brasel participa ativamente dessas discussões, para tentar fazer com que seja interessante esses eventos, não só para os hotéis, mas também para os restaurantes e para a economia, porque o cara que ficar em Porto Alegre, que se hospedar, ele vai ficar no hotel,
vai comer no restaurante, mas ele vai passear na loja aqui, vai comprar alguma coisinha que ele esteja precisando, uma lembrancinha, e é tudo dinheiro novo que fica aqui na cidade, que gira aqui. Então a Brasel participa ativamente disso. Inclusive hoje agora, há 2 horas atrás, estava almoçando com o Luiz Basso, que é o presidente do É. Convention, Ele esteve aqui já, conversando sobre como afinar mais a questão de gastronomia com os eventos, né, a gente aproximar mais as entidades, nós somos vizinhos, fisicamente das sedes, uma do lado da outra, então para a gente afinar um pouquinho mais, para poder trazer mais gente para Porto Alegre. legal, que bom. Qual tu vê, assim, o maior desafio no ramo de gastronomia? Hoje, se tu perguntar para 10 empresários, os 10 vão te dizer: mão de obra. Vou te dizer que isso não é só no segmento gastronômico, tá geral, né, é impressionante. Tu olha isso no varejo, tu olha na indústria, na alimentação, como tu está falando, em lazer, serviços vários, aonde que tu vê que tá essa qual é a explicação para isso? Tu sabe qual é a bolinha de cristal, tu tem, não? Não tenho a bolinha de cristal, não sei a resposta, mas algumas coisas, contribuem para isso. As novas tecnologias permitem que tu seja um pequeno empreendedor de sucesso, talvez ganhando mais do que CLT e infelizmente está se propagando nas redes sociais como que ser CLT é quase que um xingamento. Não sei, eu fui por 12 anos CLT, muito feliz, e tenho o que tenho hoje por ter sido CLT, minha formação e tudo mais, mas hoje às vezes parece que é um xingamento tu ser CLT. Então, não sei, a vantagem é que a tecnologia permite que tu quer ser Uber, Uber hoje não ganha mal, tu trabalha bastante, tu ganha bem, mas permite também que tu na tua cozinha da tua casa, tu abra um teleentrega de pastel. E que tu possa ter um rendimento bacana, vai trabalhar bastante. Então essas tecnologias tudo permitem outros ganhos, seja também vendendo pela internet, sendo influencer, sendo divulgador, uma série de atividades que talvez não existiam, não eram possíveis há 20 anos atrás. E aí para nós, donos de restaurante, assim, uma das grandes, objetivos nossos é produtividade, fazer mais com menos. Então essa é uma das missões que a gente tem várias ferramentas e a gente tem discutido bastante e testado muita coisa para otimizar e precisar de menos de mão de obra e que a mão de obra que fique, que a gente possa pagar melhor, que a gente possa investir mais em treinamento, enfim, valorizar mais essa mão de obra para conseguir fazer as operações, né, funcionarem. Sem dúvida. Se hoje precisar tu fazer faltou o teu sushimento, vai? Tu encara? Tu já fez curso? Vamos lá. Há muitos anos atrás, eu e minha esposa, sobre essa ótica, nos matriculamos num curso de Sushi Man no Senac. Ela terminou a formação e eu parei pela metade. É um curso do Pronatec ainda. Mas não sabemos fazer sushi. Até sei fazer uma yakisoba, porque é só seguir a receita ali, uma montagem, tem um preparo e tal. Mas felizmente nós temos uma equipe muito boa, muito comprometida. Nossas gerentes são meninas espetaculares. É impressionante a gente vê, tá, eu tô de prova aqui, posso te dizer que passo por ali sempre estão na linha de frente, né, com Nós temos a Patrícia aqui que está comigo há muitos anos, gestante, 7º mês, não tem ruim para ela, tem consulta no médico, ela marca de manhã a consulta, vai no médico e vem trabalhar, então super comprometida, pessoa de fé, e se faltar alguém na cozinha é capaz dela ir lá e fazer yakisoba ou fazer sushi. Então as meninas, a gente conseguiu montar uma equipe ao longo desses 17 anos que tem o cozinheiro que está comigo há mais de 17 aos 17 anos e 6 meses já, desde o nosso primeiro restaurante. nossa, é isso que eu ia te perguntar, desde o primeiro, porque Desde tá o primeiro, mais desde tempo do que total. 1º de março de 2008, que ele começou com a gente lá no Strip Center, e aí depois veio para cá para Total e tá aqui comigo até hoje. E o segredo disso tudo é o investimento que vocês fazem em formação, é o aonde está esse que tu acredita, assim, que seja realmente o teu diferencial, o teu e da Mel, né, de Assim, manter a equipe? a gente procura ser muito correto, aquilo que eu combinar contigo eu vou cumprir. Eh, Talvez por sermos ex-bancários e a gente ter visto muitas questões trabalhistas sendo discutida no segmento bancário, a gente disse: "Ah, o que que eu vou fazer para evitar isso?".
porque a gente não, ninguém quer ter uma ação trabalhista e tal. Então hoje nos meus restaurantes eu afirmo categoricamente, nos meus 2 restaurantes e a Melissa nos 2 dela, ninguém trabalha sem estar no ponto eletrônico. Então, se tu trabalhar mais hoje, 6 minutos tu vai ganhar 0,1 hora extra. Não existe isso. Ah, insalubridade. Todos os nossos funcionários da cozinha ganham insalubridade. Não, para não ter discussão. Tanto é que em 17 anos, a gente já teve 6 restaurantes ao total. Hoje eu tenho 2, a minha esposa tem 2. Deve ter passado mais de 1.000 pessoas ao longo de 17 anos. Temos 40 pessoas que trabalham, 42 pessoas que trabalham entre os meus restaurantes e os dela, e nós tivemos 9 ações trabalhistas e nunca fomos condenados na Justiça do Trabalho, né? 9 ações é bastante coisa, mas perto do volume por não ter condenação é porque acho que a gente tem feito um trabalho legal, né? Então, que o funcionário quando sai não quer nos acionar, não quer discutir, porque sabe que vai ter outras pessoas aqui com a gente, comprometidas com a gente, para ser nossas testemunhas, para ir lá e falar a verdade. É por isso que a informalidade tem os seus grandes problemas, né. Ou seja, quando tu trabalha de uma forma claro, né, tu tem que estar numa empresa séria e obviamente, né, comprometida também, tu tem muito mais vantagens, que te protegem durante e depois das tuas atividades. Né, então por isso que a gente sempre trabalha o certo, procura trabalhar pelo certinho, se tem dúvida consulta advogado, consulta a Brasel, consulta outros colegas, para não ter problema. Tentar trabalhar certo, até para que dentre a vamos lá, a gente viu muito no último seminário que eu passei da Brasel, último encontro nacional, como resolver o problema da falta de pessoal. Eu não tenho que resolver o problema da falta de pessoal de todo mundo, eu tenho que ser melhor que meu vizinho do lado do restaurante, porque tem gente para trabalhar, então eu tenho que ser melhor que ele, então a gente procura ser melhor do que os outros restaurantes, estar um pouco acima da média, para que falte para os outros, não para mim, tá, então esse é um desafio que a gente tenta fazer para ter mais Natanaéis, que é o Natanael que Uhum. está comigo há 17 anos, mais Patrícias, mais Robertas, que estão comigo há muitos anos, mais de 10 anos, que continuem trabalhando com a gente. Legal, que eles devem ter uma veia empreendedora, né, porque eu digo empreendedora, porque quando tu está muito tempo na empresa, tu sente como aquela empresa sendo tua e de uma certa forma, ela é, né, porque é dali que tu tira, a tua reputação, é dali que tu tira o teu salário, é dali que tu tira o teu crescimento, enfim, né. Então é tão responsável quanto e às vezes até mais, do É, que o próprio dono, né, do é, negócio. a gente vê isso bastante, seja nas gerentes, seja o Natanael, seja o Jones, que é outro cozinheiro, a gente vê o pessoal, tem algumas pessoas que são diferenciadas, que eles têm aquela dor de dono de economizar, de A dor do dono, meu É, Deus, é. aproveitar o brócolis até o final, tudo que dá, descartar só o que realmente é necessário. Então a gente vê isso em várias das pessoas. Aí todo mundo? Não, não é em toda a equipe, mas em boa parte da equipe. E são aqueles que ficam mais tempo com a gente. E que a gente vê que ao longo da vida eles conseguem construir alguma coisa na vida, um patrimônio, seja um apartamento, seja um carro e tal. São as pessoas que têm esse compromisso na empresa, tu vê que eles acabam tendo mais sucesso na vida. É batata. A gente observa É direitinho. batata. É, né, o cara que está comprometido no restaurante em fazer o melhor, esse cara tu observa ele em 10 anos, ele vai ter alguma coisa, ele tem o seu carro, tem a sua casinha, conseguiu estruturar uma família, enfim. E aquelas pessoas que não têm, que ficam pipocando, porque em 17 anos algumas pessoas foram e voltaram e tal, e tu vê que continuam na mesma, né, porque não tem essa dor de dono. Legal, Léo. O planejamento futuro, o que que tu pensa, seja na gastronomia, seja na Brasel, em gestão, enfim, tem algum projeto já pré-estabelecido? Temos sonhos, né, a gente sempre sonhou em ter um restaurante grande, de experiência e tudo mais, mas que vai contra, não é contra, mas é bem diferente do que a gente tem hoje, né. Minha esposa tem 2 restaurantes que é 100% delivery, que é um negócio completamente diferente. Eu tenho 2 operações de fast food em shopping, e ter um restaurante de experiência é diferente, mas algo que nos orgulhasse de levar os amigos lá, sentar, ficar bebendo até tarde e tal, isso é um sonho que talvez um dia ainda venha a acontecer, né. Agora, a gente tá falando de experiência, eu estava em férias com a família, aí foi eu, a esposa, 2 filhos, né, de 8 e 12 anos, estávamos viajando, estávamos na Europa, em Paris e tal, e aí, pô, Disney Paris, Champs-Élysées, Torre Eiffel, Louvre, fizemos tudo. No último dia eu chego pra Mariana: "Ô Mariana, o que que foi o mais legal
das férias? Ah, pai, foi no Hipopótamos, que é um restaurante que serve steak, é uma steakhouse francesa lá. Então, assim, poxa, tu fez tudo, o que ela mais gostou, o que ela mais a lembrança é a experiência. E comeu hambúrguer lá, entendeu? Então, Tá assim, no sangue, né? Tu já sabe que o futuro do teu restaurante a ela pertence, né? porque quem sabe se ela quiser, vai. É. Ela já foi lá, já filmou todo o restaurante, porque replicar aquele restaurante aqui seria algo bacana. Inclusive, assim, isso é um sonho que a gente tem para médio e longo prazo, né? Mas hoje, meu objetivo é a Brasel. Assumi em maio, queremos chegar aos 1.150 associados. Por quê? Porque isso nos dá mais força para negociar, para seja parcerias com cartão, qualquer convênio que tenha, a gente consegue um desconto melhor, consegue um benefício financeiro melhor. E também trabalhar dar mais força para eu fazer eventos de fortalecimento, de trazer, como vamos trazer o Rafael Silva, vamos trazer outro lá em setembro. Então isso tudo é o que me move hoje para poder fortalecer o setor. Uma das coisas que eu mais gosto é sentar com outro empreendedor e conversar. O cara está com dificuldade, seja em ramo de alimentação, mas é loja, tá, vende roupa, pet shop, qualquer coisa. Eu e minha esposa adoramos conversar, dar dica. Quem sabe tu faz assim, olha o teu Instagram, faz aquilo, esse outro serviço. A gente adora fazer isso. E a gente já tem uma experiência de 17 anos empreendendo, e é um empreendimento, a gente empreende sem estar no balcão no dia a dia, com outro olhar, um olhar de gestão, né? A gente não passou pela FABABA, né, que é a faculdade barriga do balcão. Então a gente adora fazer isso. E na Brasel me permite fazer isso com outros donos de restaurante, de ir lá conversar, ajudar, porque a gente não quis comercializar isso, ser consultor nem nada, a gente faz isso porque a gente gosta. E a Brasel está permitindo isso, então eu confesso que ao longo dos próximos 3 anos, meu objetivo nem é pensar em outro restaurante, é curtir um pouco esse momento, curtir isso, ver outras coisas que estão acontecendo nas Abraséis pelo Brasil todo, a gente viaja bastante. Então, é curtir um pouquinho mais e talvez ali na frente pensar num grande restaurante que seja uma referência em Porto Alegre, para alimentação, para uma boa experiência, um bom jantar, um bom almoço de domingo. Talvez isso, mas ali na frente. Maravilha. Que bom te ter aqui, Léo. Trouxe coisas bastante importantes e relevantes para o setor e também para outros segmentos, né? Então, sempre é muito rico e vamos seguir bem próximos. E eu espero. Qual é o nome da tua filha? Mariana. Mariana, eu espero poder realizar o teu sonho aqui no Total um dia, quem sabe. Tem espaço, tem as opções, Tem sabe, né? opções, né? Então tá bem, Léo. Muito legal mesmo te ter aqui. E assim, encerramos então o episódio de hoje do Totalks, querendo realizar o sonho da Mariana.